Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para transmitirmos aquela primeira parte da Escola Bíblica Dominical, onde nós transmitimos algumas informações para os irmãos e os amigos a respeito do assunto da Escola Bíblica hoje, informações essas que nos chegam através dos vídeos que os nossos irmãos enviam, dando respostas às perguntas que foram formuladas para esta Escola Bíblica de hoje. E o nosso tema continua aquele mesmo tema sobre o preparo da igreja para o arrebatamento, e nós estamos baseando esse tema no estudo que estamos fazendo do livro de Apocalipse, porque a esta hora a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel é em relação aos marcadores proféticos, aquilo que se cumpre nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. E a nossa base bíblica hoje no livro de Apocalipse está no capítulo 3, versos 1 a 6, e também em Mateus capítulo 13, verso 44, relacionado com a parábola do tesouro escondido e também a carta à igreja de Sardes. E a primeira pergunta é a seguinte, diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 3, identifique 4 desvios do projeto de Deus, entre parênteses, erros que definiram a posição de uma igreja infiel, e esses 4 erros que foram vividos e ensinados pelo cristianismo e se identificam em Sardes. Quem vai nos dar então essa resposta vai ser o Mateus Rezende. Ele é diácono da nossa igreja em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Mateus, a paz do Senhor. Meus irmãos, lendo esse texto, nós identificamos 4 desvios ou erros do projeto de Deus, que define assim a posição de uma igreja infiel. O primeiro desvio é o abandono do Espírito Santo. Nós conseguimos identificar isso na parte B do primeiro versículo, aonde diz que tens o nome de que vives e está morto. O segundo desvio é a perca do mistério. Nós identificamos esse desvio na parte B do versículo 2, que nos diz assim: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O terceiro desvio é a perca da palavra revelada, ou perca da revelação. Nós identificamos esse desvio na parte A do versículo 3, que nos diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o. E o quarto e último desvio nós encontramos na parte B do versículo 3, que fala assim: e se não vigiares. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Mateus, foi grande a perda, né? Porque o cristianismo cometeu estes erros, ter ali o abandono do Espírito Santo, né? Porque tinha o nome de que vive, mas estava morto, ou seja, era só aparência. Perdeu o mistério, por quê? Porque as obras perfeitas são aquelas onde o mistério, que é Jesus, é revelado. Então as obras eram ali, então, imperfeitas. Perdeu também a palavra, a revelação, porque tinha esquecido daquilo que tinha recebido e ouvido, e não tinha guardado. E a recomendação era para que guardasse aquilo. E por fim o profético, porque o profético está relacionado à vigilância. A igreja que está atenta aos acontecimentos proféticos, ela está em vigilância. Obrigado então pela sua participação, Mateus. Muito bem, a segunda pergunta agora. A segunda diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 6, comparado com Apocalipse capítulo 19, verso 10, a pergunta é: o que caracteriza a operação do Espírito de profecia no meio da igreja fiel? Quem vai nos responder vai ser a nossa irmã Tamires, Tamires Caroline. Ela é do grupo de senhora da nossa igreja em Águas de Santa Bárbara, cidade lá do estado de São Paulo. Irmã Tamires, muito bem-vinda, creio que é a primeira vez que a irmã está participando. Muito bem-vinda e a paz do Senhor Jesus. Resposta da pergunta para todos de número 2. O espírito da profecia age em meio à igreja fiel, porque ela passa a ouvir a voz do Espírito Santo. A partir da ação do Espírito na vida do servo, ele passa a viver experiências que evidenciam testemunho de que Jesus está em sua vida. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Tamires. O Espírito de profecia age exatamente no meio da igreja. Por quê? Porque é aquele que leva a igreja a ouvir a voz do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. E é exatamente a partir da ação do Espírito Santo na vida do servo que ele passa a ter então suas experiências com o Senhor, experiências que vão evidenciar
o testemunho para os outros de que Jesus está na vida dele. Muito bom, é o espírito de profecia. Por isso que o texto diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você tem o espírito de profecia, o Espírito Santo está se revelando à sua vida, então você vai testemunhar que Jesus está realmente na sua vida. É muito importante esse aspecto, glória a Jesus. Muito bem, a pergunta 3 agora. A pergunta 3 diz assim, em Mateus capítulo 13, verso 44, considerando que o tesouro escondido num campo se refere à palavra que um homem achou e escondeu, a pergunta é, quais são os elementos que emolduram a palavra, aquela palavra que um homem achou e escondeu na forma do tesouro? Então, o que é que emoldura essa palavra? Essa pergunta está sendo dirigida ao grupo de senhoras da nossa igreja lá em Belém, capital do Pará. Irmãs, a paz do Senhor, muito bem-vindas. A paz do Senhor, irmãos, nós vamos responder a pergunta de número 3. Os elementos que molduram a palavra são a revelação e a profecia. O texto está em Mateus, capítulo 13, verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãs, não podemos realmente ter outra forma de responder essa pergunta a não ser dizer isto, né? As palavras-chave são revelação e profecia. A profecia, ela faz parte da palavra do Senhor, ela é o tesouro que estava escondido. Então, é preciso realmente da profecia para poder manifestar aquilo que estava escondido. Então foi a profecia que retirou a palavra lá de onde ela estava escondida e trouxe a palavra, e ela passou agora a estar revelada. E muito boa a resposta das irmãs. Obrigado então pela vossa participação ali da nossa igreja em Belém, capital do Pará, nosso grupo de irmãs, de senhoras da igreja. Obrigado, irmãs. Muito bem, irmãos, agora a pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. Eu quero fazer essa pergunta aqui. E antes de passar aqui as informações das respostas, eu quero dizer que daqui a pouco nós teremos aqui uma resposta do grupo de crianças que estará aqui conosco, pessoalmente aqui, respondendo também aqui no estúdio. Vamos aguardar um pouquinho que daqui a pouco elas vão responder aqui a pergunta aqui junto conosco, presencialmente aqui dentro do estúdio. Mas vamos à pergunta. Ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3... quais são as duas recomendações feitas para a igreja de Sardes sobre a vinda do Senhor Jesus? Nós teremos aqui, de início, duas respostas, que são as respostas vindas primeiramente do Amapá. O Miguel e a Sofia são da classe de intermediário da igreja lá na capital do Amapá, cidade de Macapá. Então o Miguel e a Sofia. Logo depois vamos para o Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, onde ali a classe de intermediários da igreja lá de Ceará-Mirim, lá no interior do estado de Rio Grande do Norte, também tem uma resposta. Vamos então às duas respostas em sequência. A paz de Jesus, irmãos. Miguel e Sofia, respondendo a pergunta das crianças, que diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3, quais são as duas recomendações feitas para a igreja de Sardes sobre a vinda do Senhor Jesus? A recomendação foi arrependimento e vigilância. A paz de Jesus, irmãos. Crianças, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3, quais são as duas recomendações feitas para a igreja de Sardes sobre a vinda do Senhor Jesus? As recomendações foram arrependimento e vigilância. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos aqui com o grupo de crianças, intermediários e adolescentes da igreja de Santa Paula em Vila Velha e também de Praia do Canto em Vitória, para poder responder a pergunta. E a pergunta é a seguinte: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3, quais são as duas recomendações feitas para a igreja de Sardes sobre a vinda do Senhor Jesus? A primeira recomendação foi arrependimento para guardar tudo o que tem recebido e ouvido. A segunda recomendação foi vigilância para não ser surpreendido pela volta do Senhor Jesus, que será como um ladrão de noite. Muito bem, agora a leitura do texto de Apocalipse capítulo 3, verso 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora, sobre ti virei. A paz do Senhor Jesus! Amém, muito bem, vamos então agora passar para a parte seguinte, que é a pergunta dirigida à classe ao grupo de acessibilidade da igreja.
Muito bem, crianças, classe intermediária de Ceará Mirim, é isso mesmo, a recomendação foi arrependimento e vigilância. É a palavra que o Senhor deu ali para que a igreja pudesse guardar o que tinha recebido, o que tinha ouvido e arrepender-se, né? E que se isso não acontecesse, o Senhor iria surpreendê-la, né? Ela iria ser surpreendida com a vinda do Senhor Jesus bruscamente, rapidamente, né? E também o Miguel e a Sofia, muito bem combinado ali a resposta dos dois, né? A resposta foi arrependimento e vigilância. É a coisa mais maravilhosa que tem quando duas crianças estão ali se entendendo na resposta, em plena comunhão uma com a outra. Obrigado pela participação de vocês. Glória a Jesus. Muito bem, agora a quinta pergunta é para a classe de acessibilidade. E a quinta diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3, a pergunta é semelhante à quarta pergunta, mas com algum detalhe. E diz assim, quais são as duas coisas que a igreja de Sardes deve fazer antes da vinda do Senhor Jesus? Então essa pergunta ela vai ser dirigida agora para ali o estado do Espírito Santo, e no estado do Espírito Santo quem vai responder é o João Pedro, da classe intermediários da nossa igreja em Iúna, aqui no estado do Espírito Santo. E também vamos depois para o estado do Paraná, onde o Lucas Weber, é um jovem da igreja de Medianeira, lá no estado do Paraná, também terá uma resposta. Vamos então às duas respostas da classe de acessibilidade. Lendo Apocalipse 3, verso 3, quais são as duas coisas que a igreja de Sardes deve fazer antes da vinda do Senhor Jesus? Isso, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. O Lucas vai estar respondendo a pergunta de acessibilidade. Lendo Apocalipse 3:3, quais são as duas coisas que a igreja de Sardes deve fazer antes da vinda do Senhor Jesus? Obedeção e se arrependam. Amém. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, obedecer e arrepender, não é, Lucas? O Lucas foi exatamente no ponto, né, da pergunta, obedecer e arrepender, que vai corresponder exatamente àquilo que é a vigilância, né? O nosso irmão ali, o João Pedro, ele já deu uma resposta ali da classe de intermediários, né? Ele já respondeu arrepender e vigiar. Então, obediência, arrependimento, vigilância, está tudo dentro da recomendação feita pelo Senhor Jesus com relação à igreja estar preparada para a vinda do Senhor, a igreja de Sardes, que na verdade nós hoje somos os Sardes, ou seja, somos os restantes, somos uma obra que o Senhor está usando nessa última hora como restantes, para esperarmos a volta do Senhor Jesus. Muito bom, muito boa a resposta dos nossos irmãos, né? Ali da classe de acessibilidade. Obrigado, irmãos, pela participação. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, nós não terminamos ainda a nossa parte agora da manhã, porque nós temos agora a participação daquela classe, que é a classe de 0 a 3 anos de idade. Nós temos uma classe que é dos nossos bebês da igreja, de 0 a 3 anos de idade, crianças de colo, e também a esta classe pertencem as irmãs que estão gestantes e, portanto, elas também participam dessa classe. E nós vamos então agora ter aqui a participação, primeiramente, lá do estado de Pernambuco, o Emanuel Bezerra, que ele é da igreja de Cabo de Santo Agostinho. Ele vai ali também responder a pergunta, é um bebê. E depois na Bahia nós temos o Lucas Bernardo, é da nossa igreja em Guanambi, no estado da Bahia. E por último, vamos para o Rio de Janeiro, onde o Samuel Rezende, que é da igreja de Duque de Caxias, também ali vai nos dar uma resposta. São os nossos bebês, a classe de menor idade, né, que nós temos na igreja, menor faixa de idade que temos na igreja e que participa também da Escola Bíblica Dominical. Vamos então às 3 respostas. Senhor Jesus. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 3, quais são as duas recomendações feitas para a igreja de Sardes sobre a vinda do Senhor Jesus? A resposta é Manuel. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus. Na pergunta 4, lendo Apocalipse, capítulo 3, versos 3,
Quais são as duas recomendações feitas para a igreja de Sardes sobre a vinda do Senhor Jesus? Arrependimento e vigilância. Paz do Senhor Jesus. Samuel, a paz do Senhor Jesus. A mamãe vai fazer uma pergunta para você responder agora, tá? Assim, ó, pergunta de número 4, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3, quais são as duas recomendações feitas para a igreja de Sardes sobre a vinda do Senhor Jesus? As ações foram se obedecer vou dizer Jesus. Amém, Samuel. Muito boa a sua resposta e pode deixar que nós vamos entregar para o pastor Gedeuti a sua saudação, né? O beijo do vovô Gedeuti, muito bem, a sua saudação a ele vai tomar conhecimento, viu? E também o Lucas Bernardo ali balbuciando ainda, né? Respondendo ali sobre arrependimento e vigilância, que são as duas coisas que o Senhor recomendou à igreja de Sardes com relação a estar preparada para o arrebatamento. O Emanuel Bezerra já até tem participado conosco outras vezes, a expressão dele também balbuciando, né, na sua idade de bebê ainda, mas respondendo a pergunta da escola bíblica. Isso mesmo, Emanuel, arrependimento e vigilância. Glória a Deus. Muito obrigado pela participação dos nossos bebês, as mães, os pais que têm gravado esses vídeos. Tem sido excelente essa participação, glória a Jesus. Muito bem, irmãos, assim chegamos ao final da nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical e a nossa recomendação é que você está assistindo conosco esta primeira parte, a segunda parte vem logo em seguida, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, e você é nosso convidado para participar também da segunda parte da Escola Bíblica, onde ali será transmitida a doutrina, o ensino da Escola Bíblica que Deus tem para nós hoje ainda. Que Deus abençoe então, até lá e a paz do Senhor Jesus.